Olá, boa tarde para você. Estamos ao vivo para a transmissão da sessão ordinária desta terça-feira. Hoje, 5 projetos que tramitam em regime de urgência estão em pauta para votação e eu destaco dentre eles a iniciativa dos deputados Gandini e Marcelo Santos, que muda as regras para as definições dos limites territoriais dos municípios capixabas. Acompanhe os trabalhos com a gente. 21ª sessão ordinária presencial da 20ª legislatura. Boa tarde a todos. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão e convido o deputado Deninho Silva a proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Para tanto, solicito a todos os presentes que coloquem de pé em sinal de respeito. Senhor presidente, Salmo 37, versículo 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Muito obrigado, deputado Deninho Silva. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, mas declaro aprovada conforme foi disponibilizada no site da ALIS. Eu consulto se existe algum deputado ou deputada que deseja fazer o pedido de 1 minuto de silêncio. Deputado Coronel Wellington, Vossa Excelência está com a palavra. Passar a presidência aqui para o nosso presidente Marcelo Santos. Danilo, que mapa é esse aqui? É o mapa da sua casa? Pô, quem dera. Passamos a primeira fase do expediente. Já dispensada a leitura da sessão anterior, declarando a mesma aprovada conforme disponibilizada. Ofícios 42 e 54, deputada Adilce Espíndola, justificada a ausência da secretaria. Itens 2, 3, 4 e 5, projetos do governador e dos deputados para os fins que especificam. O despacho para os itens após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões relacionadas pela presidência. Segunda fase do expediente, sujeita a deliberação. Requerimento de urgência 3925, deputado Vandinho Leite, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. O item 7 é um requerimento transferente de data de sessão solene. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento 88, deputada Camila Valadão, de transferência de sessão solene. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Do item 8 ao 19, indicações das senhoras e senhores deputados colocarem nesse momento para ser discutido no plenário em conjunto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, igualzinho o deputado Toninho da Ematé. Aprovado por unanimidade. Passamos então à fase da ordem do dia. Estou invertendo a fase das comunicações. Discussão única em regime de urgência, projeto de lei 87, 2025, deputado Vandinho Leite. Convoco nesse momento a Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno, para oferecer parecer oral e votar o projeto que tem tramitação terminativa na CJ. Convoco nesse momento o deputado Superman do Noroeste, com a visão noturna melhor, porque tirou o óculos. Hoje ele consegue enxergar além do alcance, Thundercats. Deputado Mazinho dos Anjos. Presidente, receba a matéria, discussão em regime de urgência, projeto de lei 8725, deputado Vandinho Leite, que acrescenta item anexo 2 da lei 10.975, 2019, que denomina contorno Augusto Casagrande, o trecho entre a ponte do bairro Pio Minas e a ponte sobre o Rio Novo, de acesso à cidade, rodovia S060, com 2,85 quilômetros de extensão do município de Piúma. Eu estou avocando a matéria, presidente, da Comissão de Constituição e Justiça para a relatoria e dizer que o projeto do deputado Vandinho trata-se aqui em homenagear o senhor Augusto Casagrande, conhecido como o senhor Agostinho. Foi um homem de valores exemplares, cuja trajetória de vida merece ser celebrada e reconhecida por todos os capixabas. Ele foi nascido em 14 de novembro de 1924, no distrito de Povoação, na zona rural de Castelo. O senhor Agostinho teve uma vida marcada pela dedicação ao trabalho, ao empreendedorismo e ao cuidado com a comunidade. Sua história
se entrelaça com os valores mais profundos que sustentam a nossa sociedade, o amor pela família, a busca por oportunidades de crescimento para aqueles ao seu redor e a união para a construção de um legado duradouro. Como agricultor e comerciante, o senhor Augusto Casagrande estabeleceu uma ponte vital entre os produtores rurais e as demandas da cidade, gerando novas possibilidades de sustento e resolvendo problemas para a sua comunidade. Além disso, foi o pioneiro ao adquirir um caminhão que lhe permitiu ajudar a população local com transporte de cargas e ainda promover alegria ao levar o time de futebol de povoação aos jogos da região, sempre acompanhado pelos seus filhos e esposa. Seu legado vai além do comércio e da agricultura. O senhor Agostinho também foi um grande apoiador da educação. Ele e sua esposa Ana sempre acreditaram que a educação seria a chave do futuro de seus filhos e com muito esforço e dedicação garantiram que seus 7 filhos cursassem universidades, escolas técnicas, proporcionando por eles oportunidades, em muitos casos eram raras naquela época. Então o senhor Agostinho vai receber essa homenagem no contorno de Piúma como contorno Augusto Casagrande. O senhor Augusto, conhecido como senhor Agostinho, é pai do nosso governador Renato Casagrande, deputado Denim. Então é uma homenagem aqui ao querido pai do governador Renato Casagrande, que foi um exemplo de amor, dedicação e cuidado com a família e com a sua terra natal, Castelo. Então estou dando parecer, presidente, tendo em vista que os documentos necessários para a concessão aqui da nomeação do trecho para o senhor Augusto Casagrande estão acostados aos autos. Estou dando parecer pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade, boa técnica legislativa da matéria e colocando a matéria em discussão na Comissão de Justiça. Senhor presidente. Deputado Denim. Senhor Agostinho, pai do nosso governador, eu tive a honra de conhecê-lo. Morava no bairro República, nosso vizinho. Por diversas vezes eu pude ter a oportunidade de conversar com ele. E hoje ele já não está mais no nosso meio. Justa a homenagem, senhor presidente. Quero aqui também aproveitar essa oportunidade para cumprimentar um grande amigo, liderança ativa do nossa cidade querida de Cariacica, o amigo Caetano. Um abraço para ele e todos que estão nos assistindo na TV Assembleia. Presidente, eu acompanho o voto com Vossa Excelência. Obrigado, deputado Denim. Deputado Vandinho, autor da matéria, para discutir. Senhor presidente, deputado Mazinho, presidente da Comissão de Justiça, agradecer também ao presidente, deputado Marcelo Santos, por ter incluído na pauta esta matéria. Seu Augusto Casagrande, agricultor, comerciante, pai do governador Renato Casagrande, que a sua origem ali em povoação, em Castelo, mas obviamente muito presente também no litoral sul do nosso estado. O contorno de Piúma é uma obra fantástica de mobilidade, criou-se um novo eixo de desenvolvimento no município de Piúma, o município que até então, obviamente, vai continuar sendo, tem como principal foco o turismo, mas ali foi possível também a questão do desenvolvimento de um novo polo industrial, deputado Deninho. E, obviamente, essa homenagem ao pai do governador e homenagem também ao governador, que vai ficar eternizado ali o sobrenome Casagrande, nessa via importante do litoral sul do nosso estado e da cidade de Piúma, que é uma cidade que eu participo do dia a dia dela, ao lado do deputado Marcelo. Os investimentos que ali aconteceram, esse contorno, o prefeito Paulo Collor é um amigo, um irmão que eu tenho na vida pública, que transformou a cidade de Piúma. Ali foi feita a orla de Piúma, nessa parceria do governo Casagrande, de nós, deputados, e também o prefeito Paulo Collor, além de vários outros investimentos nas áreas de infraestrutura da educação, como a Escola Filomena Quitiba, na área de infraestrutura também dentro das comunidades, na área do esporte, creche, unidade de saúde. Ou seja, o prefeito fez um trabalho fantástico, em sintonia conosco, no apoio que nós damos como deputados, as indicações para ali aprovadas, mas principalmente também nessa relação com o governo do governador Renato Casagrande. Então, Piúma transformada, e essa homenagem hoje ao pai do governador, transformando em rodovia Augusto Casagrande, ou contorno Augusto Casagrande, aquele trecho do bairro Piuminas, sobre a ponte
e a ponte do Rio Novo, que faz essa interligação que cria um novo eixo de desenvolvimento da região e de mobilidade urbana, senhor presidente. Obrigado. E pedir aos demais pares aí, tanto na Comissão de Justiça como na votação no plenário, até porque na próxima sexta, convidar também a todos os parlamentares, tem eventos de entregas e ordens de serviço, o deputado Lúcio Leal, que também me disse que recentemente esteve em Piúma, convidando aí a todos os parlamentares, onde o governo e o governador vai sancionar essa matéria na próxima sexta-feira pela manhã. Obrigado, deputado Vandinho. Mais algum deputado gostaria de discutir a matéria? Não tendo, eu vou colher os votos. Como voto, o deputado Deninho já se manifestou favorável, com o relator, deputado Fábio, com o relator, deputado Polese, contra o relator, deputado Capitão Assunção, não estando presente, deputado Coronel Wellington, com o relator, deputada Raquel, na ausência do deputado Raquel, deputado Dari, com o relator, deputado Capitão não se encontra, deputada Janete se encontra? Também não. Deputado Alain. Deputado Alain. Não respondendo. Deputado Bruno. Também não respondendo. 6 votos, 5 votos sim, 1 voto não. Aprovado. A Comissão de Justiça devolve a matéria ao presidente. Antes de consultar o plenário, se algum deputado ou deputada pretende apresentar recurso, eu queria só registrar, primeiro parabenizar o deputado Vandinho Leite, que faz uma homenagem ao pai do governador, mas eu quero cumprimentar o prefeito Paulo Cola, que de fato foi quem teve a capacidade de unir a cidade, mesmo que no primeiro momento a cidade ainda incrédula, por conta de uma eleição no primeiro mandato dele, bem acirrada, cidade dividida, ele conseguiu mostrar para a cidade para que veio. E aí nós tivemos aí a oportunidade, deputado Vandinho, eu, deputado da Vitória e outros parlamentares, tivemos a oportunidade de ajudar a sair do papel, e aí eu conheço uma obra importante como essa, que é a Orla de Piúma, um sonho dos piumenses. Hoje é uma realidade, por isso que aquele balneário ficou conhecido hoje nacionalmente. E o contorno, deputado Coronel Wellington, de Piúma, desafogou efetivamente aquele acesso já saturado e, naturalmente, também tivemos aí uma participação, eu debati amplamente com relação ao projeto de desapropriação e agora, com essa obra pronta, o deputado Vandinho Leite apresenta aqui e nós damos a velocidade necessária para que essa matéria possa ser aprovada e, na sexta-feira, sancionada e dar aí o nome à figura do pai do nosso governador, Renato Casagrande, que eu quero cumprimentá-lo pelo trabalho que vem fazendo. Não havendo recurso ao plenário, presidente. Deputado Chambim. Também quero colaborar com a sua fala, com a fala do deputado Vandinho Leite. Realmente, o prefeito Paulo Cola tem feito a diferença na cidade de Piúma, unindo a cidade. O resultado da eleição foi um resultado propício a isso na sua reeleição, né, deputado Vandinho? E Piúma se transformou em um canteiro de obras, se transformou em uma cidade unida em prol do seu desenvolvimento. E tem um grande líder, que é o prefeito Paulo Cola. E sexta-feira nós vamos estar lá junto com ele, celebrando mais conquistas, junto com o nosso governador Renato Casagrande. E o presidente da casa, deputado Marcelo Santos, lembrou muito bem da obra da Orla da Praia de Piúma. Marcelo ainda era presidente da Comissão de Infraestrutura, deputado Denim. E nós travamos aqui na Comissão de Infraestrutura uma defesa por aquela obra, porque a obra não conseguia andar, não conseguia caminhar devido ao empreiteiro, e nós travamos aquela briga e ela se tornou uma realidade através das mãos do prefeito Paulo Cola e também da gestão do nosso governador Renato Casagrande. Então só tenho a parabenizar a cidade de Piúma, o nosso prefeito e também o nosso governador Renato Casagrande pelo trabalho que ele vem desenvolvendo nos 78 municípios capixabas, e agora a gente podendo homenagear o pai do governador que recebe essa justa homenagem. Parabéns, prefeito Paulo Cola, presidente Marcelo Santos pelo belo trabalho, e também o deputado Vandinho, que também tem boa atuação, junto com o deputado federal da Vitória lá na cidade de Piúma. Deputado Alexandre Chambim, que foi meu vice-presidente à época da Comissão de Infraestrutura, hoje lidera essa comissão tão importante. Não havendo pedido de recurso, a Secretaria para a extração dos autógrafos
Discussão única em regime de urgência, projeto de resolução 525, de nossa autoria, referente às comendas e a resolução de comenda da outra providência. Convoca a Comissão de Justiça e Finanças e convoca o deputado Mazinho dos Anjos para presidir e relatar. Presidente, só me concede, por questão de ordem. É pela ordem, não? Presidente, pela ordem. Na verdade, já está com o deputado Mazinha a comissão. Não, pois não. Presidente, recebo novamente na Comissão de Constituição e Justiça. E agora, vai ser comissões reunidas, presidente? Presidente, comissões reunidas ou reunidas? Recebo aqui nas comissões reunidas, presidente, o item 2 da pauta, discussão única em regime de urgência do projeto de resolução 5/2025 do deputado Marcelo Santos, que acrescenta parágrafo único ao artigo 3º da resolução número 9.792, que revogou resoluções referentes a comendas e da outras providências. Presidente, eu estou avocando a matéria para a relatoria e o projeto de resolução, ele trata-se da inclusão na resolução 9.792, excepcionalmente, no ano de 2025, que poderá ser concedida a comenda de mérito legislativo Gedeutil Victalino Teixeira Gueiros, destinada a homenagear os membros da Igreja Cristã Maranata do Estado do Espírito Santo, criada pela resolução 8281 de 2022, aplicando-se a partir de 2026 em relação à concessão da referida comenda, como previsto no caput do artigo. Eu estou dando parecer pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria, presidente, tendo em vista que a competência é da mesa diretora para a criação de comendas por ter despesa para a casa. Então, coloca a matéria em discussão na comissão reunida. Não tendo quem queira discutir a matéria, coloco em votação. Fábio Duarte como vota, com o relator. Deputado Deninho, com o relator. Deputado Janete, com o relator. Deputado Lucas Polese, com o relator. Deputado Coronel Wellington, com o relator. Deputada Raquel, não respondendo. Deputado Dari Assunção, com o relator. Deputado Dari, com o relator. Então, 7 votos sim ou não, aprovado na Comissão de Justiça, Comissão de Finanças, escolhendo os votos. Deputado João Coser, não estando presente. Deputado Adil Espíndola, com o relator. Deputado Chambinho, com o relator. Deputado Coronel Wellington, com o relator. Deputado Calegari, com o relator. Deputado Danilo, com o relator. Deputado Engenheiro Zé Esmeraldo, com o relator. Falta um. Quem é esse membro agora? Deputado Toninho, com o relator, 8 votos sim ou não, aprovado. Comissão de Finanças, devolvo ao presidente. Aprovado nas comissões reunidas Justiça e Finanças, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, meu amigo. Senhor presidente, eu queria chamar a atenção dessa casa, principalmente do governo do Estado e da Secretaria de Saúde, quanto ao Hospital Silvia Vidos em Colatina. Já passou da hora do hospital uma nova sede, é um hospital regional, a população cada vez se sacrificando cada vez mais. O ex-prefeito disse que uma área já fica bem distante, a população não aceita o lugar e há uma proposta, o prefeito Reuso vem estudando com carinho uma nova área, mas é preciso que se faça uma audiência pública, porque não pode uma cidade como Colatina, um estado aí que está sendo divulgado com uma boa administração, uma assembleia mais transparente e a gente ter saúde de terceiro mundo em nossa cidade. O Silvia Vidos já está sucateado, ele já está todo remendado,
caro, atrapalha o trânsito da cidade. Colatina tem áreas como, por exemplo, uma área de 30 mil metros quadrados que o prefeito Renzo está vendo na 259 de Colatina, abaixo do Guandu, que isso vai facilitar mais, principalmente as outras cidades. Então eu peço ao Tiago Hoffmann, que é secretário de Saúde, que realmente olhe com atenção pelo Silvia Vides, porque realmente a população está sendo prejudicada, e isso não é de agora não, isso está retratando a vergonha de um governo, a vergonha de uma cidade que realmente não está vendo a saúde como prioritária. Então eu peço a essa casa, vamos fazer uma audiência pública, vamos discutir para resolver o problema, que por Silvia Vides eu digo, não é só da nossa Colatina, é de toda a região noroeste do estado do Espírito Santo. Já passou assim, é uma questão de vergonha na cara agora, principalmente dos políticos sérios, que não estão conseguindo resolver um problema de um hospital. Realmente eu acredito que com essa nova área que o prefeito Renzo quer sugerir, vai dar para ser. Agora é preciso que o governador Casagrande tenha boa vontade também com a atual administração, como ele teve com a ex-administração. Fica aqui o nosso apelo. Chega de política, nós queremos o bem-estar da população. Passamos então agora ao item número 3 da pauta, discussão única em regime de urgência do projeto de lei 204 dos deputados Marcelo Santos e deputado Fabrício Gandini, que acrescentam o artigo 3A à Lei 10.600 de 15 de dezembro de 2016 e posteriores modificações que estabeleceu divisa administrativa nos municípios. É importante que os deputados e as deputadas tenham informação sobre isso, porque o projeto de lei propõe a exigência de anuência formal dos municípios limítrofes e de Poder Executivo Estadual para aplicação da Lei 10.600 e suas alterações, no intuito de proporcionar maior segurança jurídica para os municípios, Estado e a população. Só para se ter uma ideia, deputado Dari, a divisão, por exemplo, do município de Guaçuí com o município de Divino São Lourenço, o Estado que editou a norma, ele não cumpre, porque a escola continua no município de Divino de São Lourenço, mas foi passado pela lei para Guaçuí. O TRE, que deveria funcionar em Guaçuí, continua com a decisão de funcionar no município de Divino São Lourenço, que não é diferente do Tribunal de Justiça e do Ministério Público. Ora, se o Estado editou a norma e ele mesmo não cumpre, e aí os municípios não têm a capacidade de gerir, uma vez que deixam abandonada aquela região, porque se o município, por exemplo, de Divino São Lourenço, agir tendo a divisão dessa cidade voltada para Guaçuí, ele está cometendo improbidade administrativa. O que nós estamos propondo, eu e o deputado Fabrício Gandini? Que não tendo o efeito da lei alcançado os poderes constituídos e principalmente o município, que ela volte ao seu status quo, ou seja, a origem. Então, algumas cidades elas já tiveram acoplado esse pedaço de terra. Outras cidades não, que é o caso, por exemplo, de Guaçuí e de Divino São Lourenço. Então nós estamos fazendo aqui uma justiça, diferente, por exemplo, de Aparecidinha, lá em Santa Leopoldina e Santa Teresa. Lá houve uma ação direta de inconstitucionalidade, especificamente nessa lei, aonde tornou a lei inconstitucional. E nós não podemos, nesse caso, legislar sobre ela, porque já declarou a inconstitucionalidade da lei. Na outra questão, que é essa específica, e outra de Vila Velha, que nós estamos falando aqui do Recanto da Sereia, também em outras regiões, algumas já foram acopladas e outras não. Então, nesse caso, é meramente fazer justiça para que a população não pague essa conta. Divino São Lourenço não age porque foi transferido essa área territorial para Guaçuí. Guaçuí não tem capacidade de atuar e quem paga é o povo, que não é a favor dessa mudança que foi feita à época, apresentado um estudo mequetrefe e acabou prejudicando a população. Então, nesse momento,
como nós somos autores, eu e o deputado Fabrício Gandini, eu convoco a Comissão de Justiça e Finanças para que o deputado Mazinho dos Anjos possa presidir as comissões reunidas e relatar, dando assim a condição de nós termos a tranquilidade da população que mora numa cidade não ter que mudar para uma outra sem que a outra queira receber. Muito obrigado. Obrigado, deputado presidente Marcelo Santos, deputado Gandini, autor em conjunto da matéria. Eu recebo a matéria, que é o item 3 da pauta, a discussão única em regime de urgência pela lei 204 de 25, deputado Marcelo Santos e Gandini, que acrescenta ao artigo 3º-A da lei 10.600 de 2016 e posteriores modificações, que estabeleceu a divisão administrativa do Estado do Espírito Santo e a dominação dos municípios e suas divisões e confrontações. Eu estudei a matéria, presidente, e quero parabenizar e dizer da importância da matéria, que dá mais segurança jurídica, porque o parágrafo único agora, ele, para garantir essa segurança jurídica para os municípios e para o Estado do Espírito Santo, ele está exigindo agora a lei, bem como o pleno atendimento da população, né, será imprescindível a manifestação de algumas entidades, Assembleia Legislativa, Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas, Poder Judiciário e do TRE, Tribunal Eleitoral, para poder fazer esse tipo de divisão. Então eu estou avocando a matéria para a relatoria e estou dando parecer pela constitucionalidade e legalidade da matéria. E antes eu estou passando a palavra ao autor, deputado Gandini, que tem uma sugestão de emenda, deputado Gandini. Sim. Ok. Depois eu gostaria de discutir antes da votação. O projeto, ele fala que deve haver anuência dos municípios para que aconteça, de fato, essa transição que foi proposta na lei em 2016. No entanto, ele não fala como isso vai se dar caso não haja essa anuência. Então, a ideia é colocar uma emenda, eu peço à assessoria que possa ajustar o teor dela, mas que possa valer a lei anterior, que a lei anterior, enquanto não houver anuência, que a lei anterior de divisão dos municípios esteja sendo cumprida. A emenda, especificamente, eu peço à assessoria para estruturar, porque foi de última hora agora, foi um entendimento que precisa disso. Como? Presidente, pela ordem, só para... Presidente Mazinho. Oi? Porque vai ter que... Só tem parágrafo único, a inclusão. Então vai ter que ter parágrafo primeiro e segundo, não é isso? Então vai ser aditiva mesmo. Então tá ok. A assessoria já está preparando a emenda, então eu estou avocando a matéria para dar parecer pela constitucionalidade com a emenda sugerida pelo deputado Gandini, autor, e colocando a matéria em discussão. Deputado Gandini, para discutir a matéria. Faz o registro. Presidente, pela ordem, só para registrar com muita alegria aqui a presença dos estudantes do Centro Educacional de Aracruz, o CEA, responsáveis, os professores Mateu Pignaton e Jorge Jacomim, que estão aqui. E eu estudei no CEA também, então sejam todos muito bem-vindos a esta Casa de Leis. Obrigado, presidente. Só queria esclarecer a situação específica de Divino São Lourenço. A lei em 2016 alterou a divisa dos distritos, das localidades de Felicidade, Vista Alegre, Serra Azul e Pedra Preta, que era município de Divino São Lourenço, e nessa legislação nova passou a ser município de Guaçuí. No entanto, mesmo após essa legislação,
em nenhum momento o município de Iguaçuí assumiu os serviços públicos nessa região. E por um tempo, até por desconhecimento, início da legislação, continuou o município de Divino São Lourenço cuidando, inclusive, como o deputado Marcelo falou, escola, unidade de saúde, uma série de ações que eram feitas nessas comunidades. E, ultimamente, com essa questão de você ter o risco de ter improbidade, o município de Divino falou, eu não posso continuar fazendo essas ações aí, sendo que agora ali é o Iguaçuí, não é mais Divino São Lourenço. Essa crise vem de longa data, foi discutida entre os dois municípios, deputado Mazinho, e os dois municípios chegaram à conclusão que deveria voltar à forma que era antes. Iguaçuí, prefeitura e Câmara aceitaram e Divino São Lourenço. No entanto, a legislação é tão complexa para que isso ocorra que nós não conseguimos, inclusive, nem tramitar o projeto anterior. Agora, com esse projeto, a ideia é que tenha que ter o aceite desses municípios para que isso ocorra. E isso vai ajudar muito, por quê? Porque Divino é quem presta o serviço na região. É o município de Divino que presta o serviço tanto na localidade de Felicidade, Vista Alegre, Serra Azul e Pedra Preta. Então, é um pedido que vem de alguns vereadores, de algumas pessoas do município e que nós, junto com o deputado Marcelo, chegamos a essa conclusão que essa seria a melhor forma. É claro, tem um percurso ainda para que isso aconteça, a legislação está sendo posta e logo depois que aprovada e publicada, espero que o governo do estado também sancione a matéria, que a gente possa fazer as incursões necessárias para que volte, que essas localidades voltem ao município de Divino São Lourenço e possam ser bem atendidas toda aquela população. Obrigado, deputado Mazinho. Obrigado, deputado Gandini. Nenhum outro deputado querendo discutir, nem deputada. Coloca a matéria em votação na Comissão de Constituição e Justiça. Deputado Deninho, com o relator. Deputado Capitão Assunção, não respondendo. Deputado Coronel, com o relator. Deputado Polese, não respondendo. Deputado Alain, com o relator. Deputada Janete, com o relator. Deputado Fábio, com o relator. Deputado Dari, com o relator. 7 votos sim ou não, aprovado na Comissão de Justiça, Comissão de Finanças. Deputado João, presidente. Com o relator, deputado Coronel Wellington. Com o relator, Danilo Baense. Com o relator, deputado Zé Esmeralda. Deputado Chambim. Com o relator, deputado Adilson. Com o relator, deputado Zé. Com o relator, deputado Calegari. Deputado Calegari não respondendo. Deputado Toninho da Mater, com o relator, 8 votos sim ou não, aprovado. A Comissão de Finanças levou a matéria, presidente. Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e Finanças em caráter reunido, liderado pelo presidente e relator deputado Mazinho dos Anjos. Coloca a matéria para ser discutida em plenário. Não havendo quem queira discutir, vou colocar em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Aprovado. Por ter emenda, ela volta à Comissão de Justiça para votar a redação final. Com a palavra o deputado Mazinho dos Anjos. Presidente, recebo novamente aqui o item 3 da pauta, discussão única regime de urgência, projeto de lei 204/25, de autoria de Vossa Excelência, do deputado Gandini, que acrescentou ao artigo 3º-A da Lei 10.600 e posteriores modificações, estabeleceu divisão administrativa do Estado do Espírito Santo. Eu estou avocando na Comissão de Justiça a relatoria da redação final e dando parecer pela aprovação da redação final, tendo em vista a emenda apresentada pelo deputado Gandini. Coloca a matéria em discussão, não tendo quem queira discutir a matéria, coloca em votação. Deputado Denil Silva, com o relator. Deputado Fábio Duarte, com o relator. Deputada Janete, com o relator. Deputado Capitão Assunção. Deputado Capitão não respondendo. Deputado Alain, com o relator. Deputado Danilo. Danilo é Finanças. Deputado com o relator. Deputado Dari Pagung. Não respondendo. Aprovado por 6 votos sim ou não. Comissão de Finanças. Deputado João Coser. Não respondendo. Deputado Engenheiro Esmeraldo. Com o relator. Deputado Danilo. Com o relator. Deputado Adilson. Com o relator, deputado Chambinho. Com o relator, deputado Coronel, com o relator.
6 votos, deputado Toninho da Maté. 7 votos com o relator. Não tendo mais nenhum deputado apto a votar, 7 votos sim ou não, aprovado também, presidente. Desculpe, presidente, eu gostaria de corrigir aqui, a redação final é apenas os votos da Comissão de Constituição e Justiça. Então, por favor... Mas é melhor sobrar do que faltar, Mazinho. Fica com crédito. Já tem voto suficiente aí para votar na próxima. Então, os votos da Comissão de Justiça foram aprovados por unanimidade, devolvo a matéria ao presidente. Deputado Mazinho, depois que eu li um advogado, que o paciente dele foi condenado por 2 anos, e o paciente estava preso há 4, ele pediu juntada dos créditos, para que ele pudesse utilizar numa outra ação. Aprovado, então, na Comissão de Justiça, a redação final, coloco para ser discutida em plenário. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado o item 3, quarto item da pauta, projeto de lei de nossa autoria, que acrescenta anexo único da Lei 10.976, que declara utilidade pública a Associação do Festival da Viola de Muniz Freire. Convoco a Comissão de Justiça, deputado Mazinho dos Anjos, para oferecer parecer oral ao projeto, que tem tramitação terminativa na CCJ. Presidente, recebo o item 4 da pauta, discussão única regime de urgência do projeto de lei 141/2025, de autoria de Vossa Excelência, presidente dessa casa, que acrescenta item anexo único da Lei 10.976 de 2019, declarando utilidade pública a Associação do Festival de Viola de Muniz Freire. Presidente, está vendo como eu estou enxergando, né? Estou conseguindo ler o que está no painel, eu não conseguia ler nem os nomes ali, ó, nem a Assembleia Legislativa que está escrito ali eu conseguia ler. Já estou lendo tudo. Perfeitamente. Estou avocando a matéria para a relatoria, dando parecer pela constitucionalidade, tendo em vista que todos os documentos necessários para a declaração de utilidade pública estão acostados aos autos, parecer da Procuradoria favorável, e coloco a matéria em discussão na Comissão de Justiça, não tendo que querer discutir, deputado Denim como vota, com o relator, deputado Fábio Duarte com o relator, deputada Janete com o relator, deputado... Coronel Wellington, com o relator, deputado Capitão Assunção está aí? Deputado Alain, com o relator, deputado Capitão com o relator, 7 votos sim ou não, aprovado na Comissão de Finanças, presidente. Como é terminativo, devolvo a matéria a Vossa Excelência. Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, consulto plenário se algum deputado ou deputado que pretende apresentar recurso à matéria seja votado no plenário. Não havendo recurso, a Secretaria para a extração dos autógrafos. Da mesma forma, o despacho para o item 3 da pauta é a Secretaria para a extração dos autógrafos. 4 item da pauta, discussão única regime de urgência, projeto de lei 192/2005, de autoria do deputado Dari Pagung, que confere ao título de Baixo Guandu o título de capital simbólica do Estado do Espírito Santo. Convoca a Comissão de Justiça, Cultura, Turismo e Finanças, se designa o deputado Mazinho dos Anjos para presidir e relatar. Presidente, recebo novamente aqui o item 5 da pauta agora, discussão única regime de urgência, projeto de lei 192/2025, deputado Dari Pagung, que acrescenta anexo único à lei 10.974, conferindo ao município de Baixo Guandu o título de capital simbólica do Estado do Espírito Santo, a ser conferido em data conforme os autos. Eu estou avocando nas comissões reunidas e estou dando parecer pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e botécnica relativa da matéria, e estou passando, pergunto aos deputados que gostaria de discutir a matéria. Não tendo, estou colhendo os votos na Comissão de Justiça, deputado Deninho com relator, deputado Coronel com relator, deputado Fábio Duarte, deputado Fábio com relator, deputado Janete com relator, deputado Alain com relator, deputado Capitão Assunção, deputado Capitão com relator, 7 votos sim com o meu, nenhum voto não, aprovado Comissão de Justiça. Comissão de Finanças, deputado João Coser. Já falei, já. Deputado João Coser, não respondendo. Deputado Danilo Baense, com relator, deputado Zé Esmeraldo. Deputado Toninho, com relator, deputado Xambinho. Com relator, deputado Adilson. Com relator, 5. Deixa eu ver que suplentes aqui, porque os titulares...
Calegari não se encontra. Deputado Muribeca. Deputado Muribeca. Com o relator, 6 votos sim. Por fim, deputado Toninho, já falou. Deputado Dari. Presidente, não respondendo, 6 votos sim, não aprovado também nas finanças. Comissão de Cultura e Turismo. Dari, deputado, o projeto é seu, Dari. Ajuda aí. Deputado, Comissão de Turismo, deputado Coronel Wellington. Deputado Coronel. Deputado Alain. Com relator, deputado Coronel com relator, deputado Janete com relator. 3 votos sim, não aprovado na Comissão de Turismo. Comissão de Cultura. Deputado Irine, presidente. Com relator, deputado Gandini, vice-presidente. Com relator, deputado Sérgio Meneghelli. Com relator, 3 votos sim, não aprovado também, presidente. Devolvo a matéria aprovada em todas as comissões. Aprovado, então, nas comissões de Justiça, Cultura, Turismo e Finanças? Isso tudo. Todas elas. Coloca a matéria para ser discutida em plenário. Não havendo quem queira discutir, vou colocar em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado a Secretaria para a Extração dos Autógrafos. Do item 6 ao 7 projetos, discussão especial em segunda sessão. Nesse caso, não havendo oradores inscritos, as matérias seguem para a terceira sessão. Item 8, discussão especial em primeira sessão. Em discussão, não havendo oradores inscritos, a matéria segue para a terceira sessão. Segunda sessão, é porque o pessoal preencheu errado aqui. Desculpa, 6 e 7. 8, discussão especial, projeto de lei 155, deputado Vandinho Leite, está aqui, já foi lido já, desculpa. Passo nesse momento agora a presidência do deputado delegado Danilo Baense, para que ele possa dar seguimento à fase das comunicações ou do grande expediente da liderança. Ele que vai definir como presidente agora, nesse momento. Passaremos agora à fase das comunicações. A palavra do deputado Fábio Duarte. Tendo declinado, com a palavra do deputado Denil Silva. Deputado Denil Silva não respondendo, com a palavra do deputado Coronel Wellington. Oi. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores da Assembleia Legislativa, todos os nossos cidadãos que estão nas nossas galerias, cidadãos capixabas que nos assistem e ouvem através da TV Assembleia. Nós gostaríamos de cumprimentar de forma especial todos os entregadores e mototaxistas do Estado do Espírito Santo que estão nas nossas galerias, estão fazendo um movimento democrático, organizado, responsável e que nos encaminharam uma carta aberta ao governo do Estado, à Assembleia Legislativa, os poderes constituídos e à comunidade capixaba. Desde ontem nós estamos vendo eles fazerem um movimento organizado, sem baderna, reivindicando os seus direitos e que nós passamos a ler nesse momento. Vimos por meio desta comunicar que, em conjunto com as lideranças da categoria de São Paulo, onde se iniciou a paralisação nacional nos dias 31/3 e 1/4, seguimos com a mesma paralisação aqui na Grande Vitória e em todo o Estado do Espírito Santo. Após pelo menos 4 anos sem reajuste nas tarifas, o que tem causado diversos prejuízos à categoria, as nossas reivindicações são as seguintes. Todos os aplicativos, eles têm obrigatoriamente que fornecer a foto de quem aciona o serviço deles, porque hoje é obrigatório somente os entregadores fornecer a foto deles. E por que não, por questão de segurança, quem aciona os aplicativos terem a foto no dispositivo? Primeiro. Segundo, uma taxa mínima de R$10 por acionamento, ok? Valor por quilômetro de R$2,50. Para entregadores de bicicleta, distância total entre coleta e entrega no máximo 3 quilômetros.
livre escolha de rota, porque é livre eles escolherem a melhor rota com segurança para desempenhar o trabalho deles. O iFood e demais aplicativos de entrega. Primeiro, um ponto de apoio em cada aplicativo. Vocês me corrigem aí se tiver alguma coisa fora do texto. Tempo máximo de espera no estabelecimento e no cliente. Final, 5 minutos. Se não atenderem em 5 minutos, infelizmente eles não vão ser atendidos, tem que cancelar realmente. Rotas duplas, triplas e sucessivas, valor dobrado ou triplicado, e assim sucessivamente, porque eles são acionados uma vez para fazer a entrega, costuma-se dar 2 drogas, tem que duplicar, porque afinal de contas eles vão fazer numa rota só 2 trabalhos, não é? É humanizar o atendimento, porque afinal de contas são seres humanos que estão conduzindo as motos, inclusive na época que nós passamos da pandemia e que ninguém saía das suas casas, eram eles que faziam as entregas para quem não queria sair de casa, para quem não queria se expor ao contágio, à contaminação da pandemia, da Covid, e vocês estavam lá dando esse apoio à comunidade capixaba. Aproveitando a paralisação, pedimos também ao governo do estado e às prefeituras, em decorrência de furtos de bicicletas e motos e assaltos à mão armada contra entregadores. Nós precisamos reforçar a segurança pública. A segurança pública, os órgãos, os operadores de segurança não são só para coagir, para multar, não. É para dar segurança também, porque eles estão nessas atividades para manter justamente a subsistência da família deles. Ninguém está ali trabalhando simplesmente por um lazer. Estão trabalhando de uma função e essa função merece todo o respeito. E além disso, solicitamos que melhorem as condições das vias, visto que os motociclistas pagam impostos sobre seus veículos destinados, entre outras coisas, à manutenção das vias públicas. Pedimos o apoio dessa honrada Casa, Assembleia Legislativa, para que aceitem e cumpram as reivindicações que lhes cabem. Para as demais reivindicações, solicitamos que possam intervir por meio de regulamentação das categorias mencionadas. Ali está um vídeo sobre a manifestação que eles fizeram ontem. Comunicamos também que a paralisação não terá fim enquanto os aplicativos não acatarem nossas reivindicações ou não nos chamarem para negociar. Nós, entregadores e entregadoras e mototáxis do Estado do Espírito Santo, agradecemos, nunca esqueceremos da pandemia. Sem mais, agradecemos à Assembleia Legislativa, aos deputados e todos os poderes constituídos do Estado do Espírito Santo que dão voz ou que darão voz a todas essas reivindicações. Então, parabéns para vocês. Vocês têm uma voz aqui na Assembleia Legislativa e todo momento que vocês precisarem de alguém falar em favor de vocês, vocês podem contar com o nosso mandato aqui na Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Senhor presidente, nós dispomos de mais 1 minuto. Eu gostaria de colocar o vídeo de um grande amigo que nós tivemos aqui fazendo a reivindicação para que ele fosse operado. É meu xará e o apelido dele é Branco. Então essa foto aí é depois dele já ter sido operado, e esse vídeo aí é o momento da chegada dele no distrito de Santíssima Trindade e Una. Então, na hora de nós viemos aqui, cobramos do governo, cobramos da Santa Casa de Cachoeiro, cobramos do secretário de Saúde. Agora é hora de nós virmos aqui agradecer, porque esse agradecimento é muito importante, porque salvou uma vida, e essa vida poderia ser tanto a nossa vida quanto a vida de um familiar nosso. Então, enquanto nós viemos aqui cobrar, nós estamos vindo aqui nesse momento agradecer, primeiramente a Deus que permitiu que ele estivesse vivo até hoje, mesmo ele tendo sofrido um acidente de moto no ano passado, e que em decorrência desse acidente ele pegou a bactéria, teve que fazer diversos procedimentos, e hoje, não é? Se tivesse feito esse procedimento lá em dezembro, com certeza a expectativa, a qualidade de vida dele seria melhor. Mas hoje, não é, após a realização desse procedimento, dessa cirurgia, realmente através do médico Rogério Pacheco, que nós aqui agradecemos publicamente pela intervenção dele, haja vista que ele salvou uma vida. Realmente o governo está de parabéns, nós agradecemos a Secretaria de Saúde também que teve a intervenção. Então, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós agradecemos a oportunidade de estar aqui, deixamos para falar os outros assuntos na próxima oportunidade. Muito obrigado.
Obrigado. E apenas uma pequena correção. Na segunda fase do expediente, sujeita à deliberação, no item 7, o nosso presidente Marcelo Santos despachou aqui que é o requerimento de transferência da data de sessão solene. Foi falado naquela ocasião que seria da deputada Camila Valadão, mas é do deputado Capitão Assunção. Com a palavra o deputado Mazinho dos Anjos. Boa tarde, presidente. Eu vou dar um minuto. Obrigada, deputada Camila. Obrigada, deputada. Eu pedi uma parte. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Quero fazer aqui um registro importante, aproveitar que os entregadores estão aqui nas galerias. E ontem e hoje é Dia Nacional de Mobilização dos Entregadores por aplicativo. Imaginem vocês entregar comida, carregar comida nas costas e não ter do que se alimentar ou não ter do que alimentar a sua família e os seus filhos. É sobre isso, essa justa mobilização que a gente vem acompanhando desde ontem em várias cidades do nosso país. E é importante dizer que o iFood recebeu um grupo, uma representação dos entregadores, mas se negou a acatar a pauta de reivindicações. Então eu quero aqui deixar o meu repúdio ao iFood, a todas essas grandes empresas que se negam a entrar e receber representação da categoria e defender, como já foi falado aqui, toda a pauta nacional. No caso do Espírito Santo, a gente adensa essa pauta para além da reivindicação da remuneração justa ao tema da infraestrutura viária e também a segurança para os entregadores de aplicativos. Infelizmente, a gente vem acompanhando em todo o país muitos casos de violência contra os entregadores. Então, eu quero deixar todo o meu apoio à mobilização nacional e que a gente está aqui na Assembleia Legislativa também contribuindo naquilo que for necessário para que a gente tenha melhores condições de vida para esses trabalhadores, a partir da pauta da segurança viária e também cobrando dessas grandes empresas que se negam a negociar e a acatar a pauta justa de reivindicações em defesa de melhores condições de trabalho e possibilidade real de levar alimento para casa. Obrigado, deputada Camila. Cumprimentar aqui os entregadores, que Deus abençoe. Presidente, boa tarde, deputados, deputadas, cidadão do Espírito Santo que nos acompanha e nos ouve pela TV Assembleia. Eu venho a esse púlpito hoje, presidente, para falar que ontem o Jornal Nacional trouxe uma matéria de furto e roubo de café no pé, no município de Minas Gerais. E aqui no Espírito Santo, deputada Janete, não é diferente. Nós estamos vivendo aí um aumento, graças a Deus, do valor do café. O café está batendo quase R$2.000 a saca. E isso vem causando uma preocupação de insegurança aos produtores rurais, aos empreendedores da agricultura, aos trabalhadores da agricultura do campo. E a gente vem trabalhando junto ao governo do Estado com algumas ações para minimizar essa preocupação com segurança dos produtores por todo o Estado do Espírito Santo. Na semana passada, o nosso vice-governador, Ricardo Ferraço, ele lançou o programa Operação Colheita 2025, com incremento de R$6 milhões, deputado Danilo, Vossa Excelência que é da Segurança Pública, para a ISEL, para reforçar o policiamento e a segurança no campo em 70 municípios do interior do Estado, durante a colheita que se inicia agora no mês de abril, até meados do mês de novembro. Nós também solicitamos para que seja incluído no programa Estado Presente do Governo do Estado, um programa de sucesso, um programa que vem sendo referência nacional no combate à violência, do eixo que não existe hoje de segurança no campo, para que os produtores possam ter ações efetivas de segurança e principalmente uma delas já sugerida por nós nessa indicação,
para melhorar e ampliar o cerco eletrônico, principalmente nas saídas vicinais, né, nas áreas rurais aqui do Estado do Espírito Santo, para dar proteção, principalmente de câmeras, para os produtores. E também, presidente, nós criamos e hoje colhemos assinatura aqui de diversos deputados da Frente Parlamentar de Segurança no Campo, para tratar desse tema, rodar o interior, conversar com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, né, com a CESP, com a Gerência de Inteligência da CESP, para traçar estratégias de segurança no campo, principalmente durante a colheita, para evitar furto de café, furto de pimenta do reino, de gengibre, de cacau, para evitar, né, furto de equipamentos agrícolas, evitar furto de bomba de irrigação e por aí vai. Então são ações efetivas que o governo vem intensificando, preocupado com a produção desse ano, porque, como disse o secretário da Fazenda ontem, né, a produção de café vai ser recorde, já está sendo recorde do ano passado e as vendas se efetivando nesse primeiro semestre desse ano, e durante o segundo semestre desse ano, com certeza, também será recorde nos últimos 20 anos, a produção principalmente do café Conilon. Então fica aqui o nosso registro de apoio e combate a quem comete crime nas zonas rurais aqui no Estado do Espírito Santo. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Muito importante essa colocação de Vossa Excelência. Inclusive, deputado Mazinho, com relação à checagem dessas pessoas que trabalham no campo, que vêm de outros estados. Eu, há alguns anos, atendi uma lamentável ocorrência aqui em Soretama, onde um elemento de alta periculosidade estava em uma fazenda, fazendo o serviço de coleta de café, e ele, ao ser abordado pelos policiais civis, ele acabou assassinando 2 policiais civis. E um policial militar de folga, que estava no local, acabou abatendo esse elemento. Então, foram 3 mortes desnecessárias naquela ocorrência. Muito obrigado, parabéns pela sua colocação. Com a palavra, deputado Zé Preto. Não respondendo, com a palavra, deputado Toninho Demater. Não respondendo, com a palavra, deputado Lucas Polesi. Não respondendo, com a palavra, deputado engenheiro José Esmeraldo. Não respondendo, com a palavra, deputado Gandini. Não respondendo, com a palavra, deputado Capitão Assunção. Tendo declinado, que é difícil, mas declinou, com a palavra, deputado Alain Ferreira. Não respondendo, com a palavra, deputado Adilson Espino. Tendo declinado, com a palavra, deputado doutor Hudson Leal. Não respondendo, com a palavra, deputado Vandinho Leite. Deputado Vandinho Leite, Vossa Excelência quer fazer uso da fala. Tendo declinado, com a palavra, deputado Sérgio Meneghelli. Não respondendo, com a palavra, deputado Calegari. Não respondendo, com a palavra, deputado Marcos Madureira. Não respondendo, com a palavra, deputado Alexandre Chambinho. Tendo declinado, com a palavra, deputada Irine Lopes. Não respondendo, com a palavra, deputada Camila Valadão. Não respondendo, com a palavra, deputado Dari Pagung. Não respondendo, com a palavra, deputado Alcântara Filho. Tendo declinado, com a palavra, deputado Pablo Muribeca. Não respondendo, com a palavra, a deputada Janete de Sá. Coronel Hélito, depois Vossa Excelência puder dar uma chegadinha aqui uns minutos. Boa tarde a todos e a todas. Deputado Danilo, que preside essa sessão. Boa tarde aos entregadores por aplicativo que lotam as galerias dessa casa, que também tem a nossa solidariedade e apoio ao movimento nacional e justo que fazem por garantias, segurança e aumento nos valores que hoje são pagos, que já é uma miséria, ainda por cima o mínimo que vocês pedem é sonegado pelas empresas de aplicativo. O iFood é uma empresa muito rica, uma empresa internacional, uma multinacional, mas ficou rica exatamente por explorar a mão de obra de muitos jovens que, não tendo
outra alternativa, acabam buscando no serviço de entregas por aplicativo uma oportunidade de ter uma mínima remuneração. Contem com o nosso apoio, contem com essa casa, vamos em frente, vamos à luta, porque se vocês não entregam, dificulta para a sociedade e ela enxerga a importância de vocês, que facilitam a vida das pessoas. Eu quero também, hoje, estar falando sobre o mês de abril. No mês de abril, nós instituímos aqui nessa casa e existe uma campanha internacional de conscientização à prevenção de maus-tratos contra os animais. Neste mês, nós temos por objetivo de alertar e conscientizar a população sobre o papel da proteção dos animais. Detectando crueldade contra os animais, nós pedimos às pessoas que denunciem, porque é crime. Também a gente trabalha nessa direção de estar, ao detectar crueldade, estar orientando, porque muitas vezes a pessoa toma algumas atitudes sem saber que aquilo é crime. E promover nas pessoas a compaixão e a empatia para com os animais, seres que precisam de nossa proteção, que precisam de justiça, que precisam de apoio. Alguns exemplos de maus-tratos que a gente repassa para a sociedade neste período, em todos, a CPI que investiga maus-tratos contra os animais no nosso estado tem essa preocupação, mas eu quero enfocar neste mês laranja, que é o mês de abril, que são exemplos de maus-tratos. Privar um animal de água ou comida, ou fornecer esse animal uma água completamente suja, podre, em condições de insalubridade. O animal ficar exposto o dia inteiro às intempéries do tempo, ao sol, à chuva, a todas as intempéries do tempo, em ambiente completamente sujo e um ambiente que traz danos à saúde desse animal. Não fornecer um abrigo adequado, causar dor ou ferir os animais, não prestar assistência veterinária a um animal que está doente, que está com um câncer. Temos muito, quando vocês veem um animal na região genital com um tumor, aquilo é câncer e precisa ser tratado, é um câncer venéreo, precisa ser tratado. E muitas vezes o tutor do animal deixa o animal definhando, o animal acaba, aquele câncer, as moscas pousam, elas acabam depositando os seus ovos, aquilo dá larva e o animal vai sendo comido de dentro para fora. Não manter os animais presos em correntes curtas, em correntes mais pesadas do que o próprio corpo do animal, em ambientes pequenos, em ambientes sufocantes. Atropelar o animal e não socorrer é crime também de maus-tratos. Deixar um animal em local completamente sujo, repleto de carrapatos, de sarna e doentes sem atendimento e tantas outras questões que a gente acaba identificando. E aqui eu quero destacar o trabalho grandioso da CPI que investiga maus-tratos contra os animais no estado do Espírito Santo, que tem feito um trabalho de atender as ocorrências, as denúncias, indo nas ruas para fiscalizar essa situação. Nós tivemos na semana passada várias diligências feitas em Cariacica, onde nós detectamos animais com excesso de pelo sujo, sem limpeza, com sarna, com carrapato, tipo aquele caso que nós vimos no Fantástico, onde se tirou mais de 30 quilos de pelo do animal, e aí você viu o animal sem aquela sobrecarga, o animal criar nova vida, o animal se sentir mais feliz depois que ele foi tosado. Nós tivemos isso, orientamos a família, nós demos o prazo de que no dia seguinte o animal precisava estar tosado, estivemos lá fiscalizando, deputado. Isso foi em Cariacica e o animal foi tosado, foi vacinado e está sob fiscalização. Tivemos um outro caso de um pincher também, que estava numa situação ruim, mas numa laje, um pouco isolado, mas como a gente viu que era uma falta de orientação à família, que havia amor da família, mas ela não estava suficientemente orientada, nós
conversamos com a família que prontamente desceu com o animal, que botou o animal num ambiente seguro, num ambiente mais fresco, e esse animal hoje vive dentro da residência da família e está também sob fiscalização, porque a gente, além de fazer o trabalho, a gente fiscaliza para poder verificar se aquelas orientações elas estão sendo cumpridas. Nós tivemos um outro caso também em Cariacica, onde um pincher, ele estava acorrentado numa corrente pequena, que era o dobro do peso desse animal. Nós pegamos esse animal, estava com a clavícula e com a pata quebrada. Nós recolhemos o animal, resgatamos o animal. Hoje o animal está numa clínica para tratamento e posteriormente, após tratado, irá para a adoção responsável para que ele tenha a oportunidade de ter um novo lar. Nós tivemos uma operação grande que aconteceu também em Cariacica, onde animais viviam em cativeiro, mais de 80 animais. E hoje, essa operação, ela foi feita um pouco atabalhoada, mas felizmente ela acabou no final, ela concluindo pelo resgate dos animais. Como nós vimos que ela estava incompleta, porque para uma operação dessa, deputado Danilo, você tem que fazer toda uma organização. Você leva a polícia militar, você leva a polícia civil, você leva o Ministério Público, os órgãos de gerência de bem-estar animal do município, para que você depois consiga, junto com a proteção animal, absorver esses animais, fazer uma operação com início, meio e fim e com abertura de inquérito policial, com pedido de indiciamento pelo crime de maus tratos. Felizmente, as operações estão começando pela nossa Polícia Civil, que aqui eu quero chamar a atenção, que é preciso começar a operação, dar sequência, finalizar e, em se tratando de maus tratos, fazer um indiciamento para que a pessoa infratora que cometeu o crime, ela seja punida. E isso precisa acontecer, infelizmente não está acontecendo no momento, mas já estamos buscando caminhos de estar orientando para que aconteça assim. E aí, vendo que a operação, ela ficou com falhas, ela acabou não tendo a amplitude que deveria. Hoje nós tivemos um local, porque a denúncia prosseguia, de que a família de uma idosa, que foi ontem, inclusive, foi esses dias agora atrás, presa por conta de maus tratos, ela continuava com a prática do comércio ilegal de animais, a família. E fomos lá, conseguimos resgatar o restante dos animais e a própria família decidiu, após um convencimento da CPI que investiga maus tratos de animais no Espírito Santo, de que deveria encerrar as suas atividades de comercialização de animais. Eles estavam legalmente instituídos, eles tinham autorização para poder estar fazendo essa exploração, mas que nós condenamos, mas é a lei. Porém, eles mesmos vendo o tanto de dificuldades e as questões que nós colocamos que precisariam ser cumpridas, eles decidiram por encerrar as atividades. Agora à tarde, nós vamos estar encerrando o recolhimento de todos os animais que já foram catalogados e já deu entrada na junta comercial com pedido de encerramento das atividades deste canil que operava no município de Cariacica. A CPI, assim, ela trabalha mostrando resultados, e quem no Espírito Santo insistir em maltratar animais, nós estamos de olho, porque é justiça para os animais e cadeia para quem maltrata um ser indefeso, muito mais frágil do que um ser humano, e que infelizmente ainda vive sobre a crueldade de muitas pessoas sem coração e que insistem em estar machucando, agredindo, maltratando e até matando os animais. Nós estamos vigilantes, a CPI está nas ruas, está fiscalizando, está recebendo as denúncias, está fazendo as diligências, buscando a ajuda da Polícia Civil e da Polícia Militar e dos órgãos constituídos para punir todo aquele que insiste no Espírito Santo em maltratar os nossos animais. É isso aí, presidente, muito obrigado pela tolerância e que a gente tenha uma quarta-feira de muito trabalho, porque essa casa, ela vem trazendo resultados para a sociedade, esse é nosso objetivo, essa é a nossa missão.
Muito obrigado, deputada Janete de Sá. Parabéns pela sua luta em defesa dos animais. Nós, deputada Janete, gostamos de animais. Eu, coronel, tem animal, cachorro de grande porte, de pequeno porte, cavalos e outros animais que nós temos lá na propriedade. Nós ficamos realmente revoltados com essas pessoas que não têm o mínimo de cuidado com os seus animais. Isso realmente é lamentável. A Polícia Civil tem que tomar uma providência, instaurar os inquéritos e responsabilizar essas pessoas que praticam esses crimes contra os nossos animais. Quero saudar aí os servidores, os trabalhadores aí de aplicativos. Obrigado pela presença de vocês, conte conosco. O deputado Coronel Ed já fez uma fala importante aí com relação à defesa de vocês e nós estamos aqui à disposição também para abraçar essa causa que é de grande importância para todos vocês e todos nós, né, moradores aqui do Estado do Espírito Santo. Eu quero, nesse momento, passar a presidência para o deputado Coronel Hélio, para que eu possa fazer uso da fala da tribuna. Com a palavra, o deputado delegado Danilo Baença. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhores deputados e deputadas, você que nos assiste pela TV Assembleia e aos servidores dessa casa. Presidente, o primeiro assunto que eu quero falar é com relação à morte do fisiculturista que assassinou a vendedora no Espírito Santo. Esse crime aconteceu ali no bairro da Glória, em Vila Velha. Morreu no dia 30 de março um homem de 30 anos que matou a vendedora Carla Gobi Fabretti, de 25 anos, dentro de uma loja no Polo Moda da Glória, em Vila Velha. O nome dele é Wenderson Rodrigues de Souza. Ele estava preso no Centro de Detenção Provisória de Vila Velha desde o dia 14 de março. Ainda de acordo com a perícia, a lesão identificada como causa da morte é um novo ferimento, diferente do que ele já tinha feito em si próprio no dia que esfaqueou e matou a vendedora. A Secretaria de Estado de Justiça, Sejus, informou que o Wenderson começou a passar mal e internos que dividiam a cela com ele informaram aos policiais penais, segundo a Secretaria. Ele foi levado à Unidade de Saúde do Sistema Penal, o SSP, no Complexo de Viana, mas já estava sem vida quando chegou àquele local. A Sejus informou também que o caso será acompanhado pelo Serviço de Inteligência Prisional, que abriu um procedimento para apurar o fato. Nós lamentamos, coronel, que isso tenha ocorrido, embora esse cidadão tenha cometido um crime hediondo por motivo fútil, completamente qualificado, porque na nossa visão, eu que atuei durante muitos anos na Polícia Civil, 33 anos mais precisamente, com mais de 20 mil prisões, eu entendo que bandido bom é bandido preso, para que ele possa pagar pelo crime que cometeu. Então eu lamento realmente essa morte e nós precisamos de mais segurança em nossos presídios. Eu gostaria de pedir agora a Fabiana que passasse aí um vídeo de uma matéria relativa à morte de Danilo Lipaus Matos, fato que se deu no dia 31 de janeiro do corrente ano. Com gentileza, Fabiana. Morte de um jovem de 20 anos numa abordagem da polícia em Colatina. Nossa equipe teve acesso com exclusividade aos relatórios da investigação. 49 tiros foram disparados, 5 acertaram o jovem. Enzo Teixeira, ao vivo, tem as informações para a gente. Boa noite, Enzo. Boa noite, Dani. Boa noite para você de casa. O vídeo que tivemos acesso com exclusividade mostra o momento da morte de Danilo Lipaus Matos, de 20 anos. Bom, nas imagens podemos ver que o carro que Danilo dirigia, o momento que o carro de Danilo dirigia, passa rápido na rua e é cercado pela polícia. A polícia para então o veículo e as imagens mostram o momento que os policiais descem dessas viaturas. Aqui também é possível ver o que parece ser o primeiro tiro feito nesse momento que Danilo morre. Outras viaturas chegam e logo em seguida começa uma grande movimentação dos policiais. Além desse vídeo, a TV Gazeta também teve com exclusividade acesso a informações sobre a quantidade de tiros que atingiram a vítima. Foram 5 disparos, 3 balas ficaram alojadas no corpo de Danilo e 2 entraram e saíram. O documento foi feito pela Polícia Científica do Estado do Espírito Santo. Nós tivemos acesso também a documentos do inquérito da Polícia Militar que narram fatos importantes sobre a morte de Danilo. São quase 600 páginas que mostram os detalhes da investigação.
Inclusive, a informação que ao todo foram 49 disparos nesta operação realizada, e não 44, como tinha sido divulgado anteriormente. O documento traz ainda o nome dos policiais que estão sendo investigados. Os investigados são o sargento Renan Pessimilho, o cabo Robert William Meirelles, o cabo Bill Guidoni Ferrari, cabo Rodrigo de Jesus Oliveira, soldado Eduardo Nardi Ferrari, soldado Ramon Lucas Rodrigues Souza. Todos os policiais foram afastados do serviço operacional, e a nota da Corregedoria da Polícia disse que aguarda a conclusão de provas periciais para a finalização do inquérito. Os militares continuam afastados do serviço operacional, mas estão fazendo os serviços administrativos. Hoje nós também conseguimos um posicionamento do caso com o delegado Tariq Souk, que é o que investiga o caso. Ele nos mandou um vídeo para a gente falando em que pé está a investigação. Vamos ver. A Polícia Civil está se esforçando ao máximo para elucidar esse caso. Já foram feitas diversas análises dos vídeos encaminhados, áudios. Também foram realizadas diversas diligências em campo. Agora estamos na fase de interrogatório dos policiais militares. Restam alguns ainda para serem interrogados, bem como restam ainda os encaminhamentos de alguns autos periciais. Todo esse conjunto probatório será analisado e brevemente nós daremos uma resposta à sociedade. Nós podemos garantir que esse caso não ficará impune. Muito obrigado aí, Fabiana. Bom, esse é o posicionamento da Polícia Civil. Muito obrigado aí pelas imagens. Deputado Coronel Hélio, realmente uma situação lamentável. Nós vimos ali que o veículo do Danilo estava completamente fechado por 3 viaturas. Nós que atuamos tantos anos na rua, né, que sabemos como funciona esse trabalho de rua, foi realmente uma quantidade de tiros, de disparos desnecessários. Eu tenho feito contato constantemente aí com o seu Josenildo Monteiro Matos, que é o pai do Danilo. O seu Josenildo, ele nos solicitou que desse uma atenção especial a esse caso, e nós fizemos, deputado Coronel Hélio, alguns contatos com o doutor Tariq, que está como titular dessa investigação. Acompanhamos aí tudo que foi coletado, inclusive solicitando da Polícia Científica, através do seu superintendente, o Carlos Alberto Dalcin, e também o chefe do Departamento Criminalístico, Tome, que agilizaram os autos. O seu Josenildo hoje tinha marcado uma agenda, inclusive conosco aqui na Assembleia Legislativa, mas em virtude de um outro problema, um outro compromisso, ele não pôde aqui comparecer. Mas eu quero aqui tranquilizar a família que a justiça será feita. É lamentável que um fato desse ocorra, né? Os policiais foram afastados das ruas e certamente serão responsabilizados. O doutor Tariq está fazendo nesse momento somente tomando os depoimentos, os interrogatórios de todas as pessoas envolvidas nesse lamentável caso. Eu espero e peço que Deus conforte aí o senhor Josenildo Monteiro Matos, também a mãe do Danilo, a senhora Marcela da Silva Lipaus Matos, né, e que Deus conforte o coração de vocês e todos os demais familiares. O último assunto que eu gostaria de falar aqui, presidente, é com relação a esse final de semana nós estivemos lá no Hospital Evangélico em Vila Velha. Então, na segunda-feira, dia 31, realizamos a entrega de uma ambulância ao Hospital Evangélico de Vila Velha, né? Para viabilizar, por meio de emenda parlamentar, o nosso mandato, nós encaminhamos para lá, deputado Coronel Hélio, dos R$200 mil. O Hospital Evangélico estava com um problema muito grande, inclusive para transporte das gestantes do município de Cariacica para o Hospital Evangélico. Então, o veículo será utilizado para auxiliar no tratamento de pacientes, reforçando o compromisso com um atendimento mais ágil e humanizado. Reconhecido pelo compromisso com a saúde, o Hospital Evangélico de Vila Velha, sob a gestão da Associação Evangélica Beneficente do Espírito Santo, a EBS, desempenha um papel fundamental na assistência hospitalar, atendendo milhares de pacientes todos os meses. A destinação dessa emenda fortalece a estrutura da instituição, permitindo que o hospital amplie sua capacidade de atendimento e ofereça um serviço ainda mais eficiente à comunidade. Investir em
em saúde é, antes de tudo, investir na vida e na dignidade do ser humano. São as políticas públicas voltadas para a saúde que determinam a qualidade de vida de milhares de pessoas. A saúde da população capixaba deve ser encarada como uma prioridade máxima, pois o reflexo de uma gestão eficiente no setor de saúde se traduz em mais qualidade de vida, principalmente mais humanidade. Por isso, nosso mandato vai continuar trabalhando e seguirá avançando com firmeza e determinação para garantir que os investimentos da saúde pública do Espírito Santo sejam uma realidade permanente. Eu quero aqui, coronel, agradecer ao governo do Estado por haver feito o pagamento desta emenda parlamentar destinada ao Hospital Evangélico. Quero saudar aqui o presidente lá da EBS, o pastor Rodrigo, e saudar também o doutor Ricardo, que tem feito um trabalho maravilhoso, e que Deus abençoe a todos naquela unidade de saúde de Vila Velha. Obrigado, presidente. Parabéns, deputado delegado Danilo Baense, pelas manifestações. Realmente, através da emenda parlamentar, Vossa Excelência fez uma indicação que vai fazer diferença para os cidadãos capixabas, especialmente para os familiares e as vítimas de acidentes de trânsito ou qualquer tipo de socorro necessário para salvar nosso bem maior, que é a vida. Então, parabéns. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado Coronel Hélio. Com a palavra o doutor Bruno Rezende, não respondendo. Com a palavra o deputado João Coser, não respondendo. Com a palavra o deputado Bispo Alves, também não respondendo. Então, nós passaremos agora ao grande expediente de lideranças partidárias. Com a palavra o deputado Dari Pagum, líder do bloco Podemos, PSB, União Brasil, PSDB, PDT, PSD, PP, PT, PSOL e Rede. Não respondendo, com a palavra o deputado Coronel Hélio, líder do bloco parlamentar Republicanos, PL e PRD. Enquanto o coronel vai até a tribuna, eu quero aqui saudar também, coronel. Eu falo daqui a pouquinho, deixa eu só me organizar aqui. Vossa Excelência pode fazer outra. Deputado, eu posso dar uma informação? Pode, claro, deputado. No dia 5, agora de abril, o IMABA, que é o Hospital Infantil, que fica ali perto da fábrica da Garoto, na Glória, ali eu acredito que já seja Soteco, ele vai fazer 23 anos de história. E nos últimos 4 anos, o IMABA já atendeu mais de 531 mil crianças capixabas. Anualmente, são mais de 7 mil cirurgias que são realizadas no IMABA, e a sua taxa, só em 2024, foram 155 mil atendimentos, com uma taxa de satisfação da sociedade de 99%. Para marcar essa data, no sábado, às 7h30 da manhã, vai haver uma caminhada na orla de Itaparica, Itapuã, até a Praia da Costa, até um pouco depois, ali na Gil Veloso, um pouco depois da curva dos pescadores, vai estar sendo feito um atendimento à saúde, dando algumas orientações, e eu quero chamar a sociedade, vou estar falando isso amanhã também, para lembrar a todos de que é muito importante a gente estar lá nessa caminhada, a caminhada da saúde, a caminhada dos 23 anos do Hospital IMABA, para poder estar fortalecendo esse grande instrumento da saúde pediátrica no Estado do Espírito Santo. O IMABA tem um projeto de expansão, que já está em curso, deputado Danilo e deputado Wellington, onde ele vai se constituir no maior hospital pediátrico do Brasil e da América Latina. É um projeto grande que visa atender as nossas crianças capixabas, mas também que da nossa região sudeste, que são atendidas por aquele hospital de grande valor para as crianças de nossa sociedade. Então, quero chamar todos que quiserem vir, vai ser no sábado, 7h30, e a caminhada, ela sai do Bob's de Itaparica, perto do Pastelonça, quem conhece ali a orla de Itaparica, e vai seguir até Gil Veloso, onde as pessoas terão alguns atendimentos à saúde e algumas palestras.
Obrigada, deputado. Muito obrigado, deputada Janete. Boa lembrança de Vossa Excelência. Eu quero parabenizar toda a equipe do IMABA, na pessoa do doutor Emílio Maneri, lá, diretor do IMABA, e nós temos visitado as obras lá, inclusive a captação de leite materno lá vai ser a maior do estado, hein? Isso aí. Eu visitei todas as obras. Parabéns a Vossa Excelência e parabéns, IMABA. Cumprimentos ao Cláudio, que é o administrador do hospital, faz um trabalho belíssimo, junto com a Andréia, Cássia, Venâncio e tantas outras pessoas que fazem parte daquele corpo de administração e corpo médico do hospital. Isso aí, deputado. Obrigado, deputado Janete. Com a palavra do deputado Coronel Wellington. Obrigado, presidente. Senhoras e senhores deputados, servidores da Assembleia, comunidade capixaba, uma boa tarde a todos os senhores, senhoras. Nós agradecemos a oportunidade da fala e pedimos para colocar um vídeo referente a um fato que aconteceu semana passada, de alguns integrantes de facções do Estado do Espírito Santo colocarem fogo num ônibus em Camburi em razão de uma operação policial que resultou na morte de um dos contraventores, de um dos criminosos num morro aqui da Grande Vitória. Nós salientamos que há aproximadamente 2 semanas nós falamos sobre o índice de criminalidade e violência aqui na Grande Vitória. Salientamos, inclusive, a presença de facções aqui na Grande Vitória que estão deixando algumas comunidades reféns da imposição, inclusive de silêncio, de abertura de comércios e etc., prejudicando muito algumas comunidades, alguns profissionais que estão impedidos de irem e virem e de, inclusive, permanecer em alguns lugares sem a autorização deles. Tamanha a preocupação com a segurança pública. Então nós viemos aqui novamente solicitar ao governo do Estado do Espírito Santo que empenhe o máximo possível todos os operadores de segurança sob as suas ordens, sob o seu comando, para que nós tenhamos paz social no Estado do Espírito Santo. Sabemos que a nossa vida é o nosso maior patrimônio e em momento nenhum nós podemos vacilar, nós não podemos deixar em nenhum momento nenhum caminho aberto para que essa criminalidade continue a se estabelecer no Estado do Espírito Santo. Parabenizamos o governo em razão da matrícula da primeira turma do CFSD 2022, nós parabenizamos o governo pela matrícula da segunda turma, turma 2, 2022, assim como também nós parabenizamos o governo do Estado do Espírito Santo pela inclusão e matrícula da turma 3, referente a 650 vagas. Então, esse é um compromisso que nós temos que vir aqui publicamente reconhecer que a recomposição do efetivo da Polícia Militar está sendo feita. O governo está de parabéns, o secretário está de parabéns, o comandante está de parabéns, porque o que nós precisamos é recompor esse efetivo e colocar ele à disposição e a serviço da comunidade capixaba nos 78 municípios e reforçar definitivamente a reforma administrativa que precisa ser efetivada, e nós não temos uma reforma administrativa justa se essa reforma administrativa não contemplar todas as graduações e todos os postos da Polícia Militar. De cabo a coronel tem que ter a oportunidade de ser promovido e contribuir ainda mais com a sociedade capixaba, valorizando, motivando definitivamente todos os policiais militares do Estado, todos eles. Não existe reforma administrativa que beneficia só uma classe. Então nós entendemos que essa reforma administrativa que está em andamento, que nós não temos conhecimento, nós pedimos ao presidente que assim que chegar na Assembleia Legislativa, nós ampliamos o debate a respeito dessa reforma administrativa com todas as associações da Polícia Militar e do Bombeiro Militar, para que promova a justiça na Polícia Militar, no Bombeiro Militar. Então nós agradecemos, presidente, a oportunidade de estarmos falando sobre esse tema relevante e pedimos que poste o segundo vídeo, referente à construção da escola Virgínio Pereira, nossa querida Nova Almeida. Nós estudamos nessa escola, nós temos um imenso orgulho e responsabilidade da reforma dessa escola, só que o governo
teve uma iniciativa ainda melhor, que foi a construção de uma nova escola Virgílio Pereira. No entanto, ela está hoje com 37% de construção efetivada e, através de um contrato de um valor de R$ 16.263.861, e nós vemos que a empresa abandonou essa obra. Simplesmente a comunidade que espera a construção dessa escola para que os alunos tenham segurança, tenham um local digno de estudar, possam utilizar, e aí nós temos a empresa que simplesmente parou. E o Estado também não notificou, não tomou as providências necessárias. Nós procuramos a Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo, fomos muito bem atendidos pelo subsecretário Vinícius. Ele nos informou que imediatamente estaria comunicando esse fato à diretoria do DR, porque a obra está vinculada ao DR, e que imediatamente também iria adotar providências administrativas para que a obra seja recomeçada a partir do momento em que a segunda colocada no certame licitatório fosse acionada e também cumprisse todos os trâmites burocráticos. É muito importante. A escola Virgílio Pereira tem um simbolismo muito grande para todos os moradores de Nova Almeida, todos, uma vez que todos os adultos, os que já têm pai, os que têm mãe, os que têm filhos, que têm netos, todos já participaram, direto ou indiretamente, daquela escola, dos professores, dos diretores. Aqui vai um grande abraço à dona Infantina, foi uma diretora extraordinária que reside ainda em Nova Almeida e que nós tivemos a oportunidade, o privilégio de ser aluno dela. Então, senhor presidente, nós conclamamos a todos os senhores e senhoras deputados que cobrem do governo do Estado a celeridade da retomada daquela obra. E por fim, senhor presidente, parabenizar o ex-deputado e agora prefeito de Cariacica, o Clério Sampaio, pela realização de um evento turístico hoje daquele município. O Vale do Mochoara, ele é um importante local de desenvolvimento do agroturismo, do turismo ecológico, e hoje teve o lançamento da ampliação da política pública do turismo em Cariacica, com a presença do SEBRAE, a presença da vice-prefeita Ximenes, que é uma eunense. Então nós parabenizamos em nome de todos os moradores de Una, a vice-prefeita de Cariacica, aos secretários de Agricultura, a secretária de Cultura e Turismo, a todos os integrantes, inclusive o secretário de Estado do Turismo, Vitor Coelho, que esteve presente, o Zé Eugênio, e todos que direta e indiretamente estão contribuindo para que o turismo seja uma fonte limpa de geração de emprego, renda, de oportunidades naquele município, que tem um potencial enorme e que nós fizemos questão de convidá-los para vir aqui na Comissão de Turismo e Desporto da Assembleia Legislativa, fazer uma fala e apresentar todo o planejamento do turismo de Cariacica, que agora com certeza vai deslanchar e vai representar muito bem essa atividade perante o Estado do Espírito Santo, perante o Brasil, perante o mundo, porque Cariacica tem um potencial muito grande e eles estão muito bem organizados, a ponto de eles avançarem muito mais rápido que outros municípios que estão de forma acanhada, de forma tímida, desenvolvendo essa atividade sem ter o apoio incondicional do poder público, da iniciativa privada e principalmente da comunidade local. Nosso muito obrigado, presidente. Deus abençoe, proteja e guarde todos os senhores e senhoras. Por fim, ler aqui uma manifestação a respeito das APAI no Espírito Santo. Então, subo hoje a essa tribuna para destacar o trabalho fundamental da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAI. Na última quarta-feira, realizamos uma visita à APAI de Vitória e pudemos testemunhar de perto a dedicação e o impacto dessa instituição na vida de milhares de pessoas com deficiência intelectual e múltipla. As APAI são um suporte fundamental para os municípios, oferecendo muito mais que o acolhimento.
Seus serviços essenciais abrangem educação, saúde e inclusão social, como oficinas terapêuticas, estudo e ensino especializado, atendimentos clínicos, como o teste do pezinho, realizado na APAE de Vitória. Esses exames possibilitam um avanço e um tratamento em rede de todo o diagnóstico. A detecção precoce de doenças pode comprometer o desenvolvimento infantil, permitindo intervenções rápidas e eficazes. Nós podemos prevenir. No entanto, a instituição enfrenta desafios financeiros que ameaçam a continuidade desses serviços. Diante disso, faço um apelo ao governo do Estado do Espírito Santo e essa Casa de Leis, para que possamos garantir mais investimentos para as APAEs do Estado do Espírito Santo. Não podemos permitir que a falta desses recursos comprometa esse trabalho tão essencial. Vamos juntos fortalecer essa causa e garantir que a APAE continua sendo um braço que transforma vidas, mesmo porque nós temos o serviço prestado de excelência e é o serviço que eles prestam deveria estar sendo prestados pelo poder público. Infelizmente, o poder público não oferece os serviços prestados por eles e nós pedimos que eles tenham o apoio necessário do governo, que é nota A em capacidade de pagamento, nota A em capacidade de endividamento. Portanto, não adianta, nós temos essa riqueza do Estado, se o Estado não for parceiro, não investir em instituições que vão diretamente na direção de acolher as pessoas. O que é mais importante no Espírito Santo são as pessoas, são os capixabas, portanto, não só obras físicas, mas o investimento nas instituições, nas pessoas e nos servidores públicos do Estado do Espírito Santo. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. Antes de encerrar a sessão, eu quero aqui parabenizar o meu amigo Diego Veloso. Ele é chefe do gabinete do senador Magno Malta e hoje está completando mais um aniversário. Diego, que Deus abençoe a sua vida e te dê muitos anos de vida com saúde e prosperidade, e que você continue sendo essa pessoa atenciosa que é aí nessa função tão importante que é a chefia do gabinete do senador Magno Malta. E vou deixar para você, para reflexão, um versículo que está aí em Salmos 90, versículo 12. Ensina-nos, ó Senhor, a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, antes, porém, convoco as senhoras e senhores deputados para a próxima, que será ordinária híbrida, amanhã, às 9 horas, para a qual designo. Expediente, o que ocorrer, ordem do dia, a mesma pauta da presente sessão, exceto as matérias votadas hoje. Está encerrada a sessão e que Deus continue nos abençoando. Você acaba de acompanhar os trabalhos desta terça-feira aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Os deputados aprovaram 5 projetos de lei, dentre eles o que muda as definições, as regras para definições de limites entre os municípios, limites territoriais. E hoje também repercutiu aqui no plenário a mobilização nacional dos entregadores de comidas vendidas por aplicativos. Eles pedem maior proteção no trânsito e também melhores condições de trabalho, principalmente de salário. Mais informações sobre os trabalhos de hoje você tem nas nossas redes sociais, no nosso portal de notícias e mais tarde às 10 da noite no Jornal Panorama. Continue com a nossa programação TV Alice mais perto de você.